mais um dia de curso. Hoje foi aula sobre desenvolvimento socioeconômico. E alguns artigos que a gente teve que ler antes, eles falavam sobre as vantagens que o Brasil tem, economicamente falando, perante outros países, né? Uma delas é o grande mercado interno consumidor, onde a gente tem uma população grande e que consome, né? Diferentemente de alguns outros países, por exemplo, que mesmo que tenha uma população significativa, não é uma população que tem uma cultura de consumo, né? Por exemplo, o Japão. Então, algumas políticas de incentivo ao consumo funcionam no Brasil, mas não funcionam num país com essa estrutura como o Japão, por exemplo. A outra questão seria a grande abundância de recursos minerais, de recursos ecológicos, né? Nós estamos um país com uma grande bacia hidrográfica, com muitos minérios, com a capacidade de commodities muito alta, né? Então isso seria uma outra vantagem. A terceira vantagem eu não estou me recordando, mas esses motores, né, essas vantagens deveriam ser incentivadas pelos catalisadores, né, que um deles seria o desenvolvimento tecnológico, né? Então eu vou aumentar o meu desenvolvimento tecnológico para ampliar a minha capacidade de utilização dos motores. E o outro artigo ele tratava basicamente também sobre as duas formas de desenvolvimento que poderiam ser utilizadas, né? A gente tratou bastante, um break. A gente tratou bastante sobre a questão de como aconteceu o desenvolvimento econômico do Brasil, né? Se você parar para pensar, 1930, Vargas foi um estadista, ele criou várias instituições no Brasil que desenvolveram socioeconomicamente falando, né? A indústria siderúrgica e algumas outras. Depois de Vargas, o seu sucessor em termos de estadismo, de planejamento, foi JK, que com o plano de metas ele queria trazer 50 anos de desenvolvimento em 5. E de fato, JK conseguiu trazer grande desenvolvimento para o Brasil, investindo em infraestrutura, só que ao custo de muita inflação, né? Então, fruto dessa inflação e dessa insatisfação social, posteriormente, em 64, houve um golpe militar. E esse período militar, ele, embora com todas as suas desvantagens e problemas, sobre o ponto de vista econômico, eles foram muito desenvolvimentistas, né? Então, houve um grande incentivo, um grande investimento em infraestrutura, em produção. Então, as bases de um avanço econômico foram instituídas nessa época. E fruto disso houve um milagre econômico, onde o Brasil estava caminhando a passos largos em direção a uma maior industrialização, uma maior participação econômica no cenário mundial. Só que em 73 veio o choque do petróleo. Isso desestabilizou fortemente a nossa economia como um todo, não só a nossa, né, mas do mundo. Enquanto o resto do mundo tentou dar um passo para trás, dar uma freada em frente aos acontecimentos que estavam ocorrendo relacionados ao dólar, os administradores do país na época pensaram diferente. Bem, se o mundo está recuando, se a gente acelerar, a gente consegue alcançar. Deu uma cortada aí, mas se a gente acelerar, a gente consegue alcançar a fronteira tecnológica dos países que já estão desenvolvidos. Esse era o pensamento e
pensando, bem, aconteceu uma grande crise econômica agora, em 73, não espera-se que ocorra outra tão brevemente, né? Dedo engano, né? Em 79, segundo choque do petróleo, desestabilizou a economia do Brasil como um todo, a nossa dívida foi lá para o alto, grandes problemas inflacionários, a década de 80 é conhecida como a década perdida, e fruto desses problemas da nova corrente neoliberalista que estava acontecendo no mundo, principalmente decorrente do Consenso de Washington, que tentava prever, dizer para países em desenvolvimento como deveria ser a sua estrutura para que eles conseguissem se desenvolver. O Brasil, na década de 90, então, aderiu a essas políticas neoliberalistas para conter a inflação, e fruto disso foi o Plano Real, né, que adotou o tripé macroeconômico para manter a nossa inflação sob controle e, como consequência disso, nós tivemos alguns outros problemas. Voltando para o que eu estava falando antes, depois desse contexto, década de 90, tripé macroeconômico, agora na entrada dos anos 2000, né, do século 21, o Brasil se viu com duas opções de desenvolvimento: o sociodesenvolvimentismo e o novo desenvolvimentismo. O novo desenvolvimentismo, ele tinha como premissa que a nossa indústria ela já era capaz o suficiente de concorrer no mercado mundial. A grande problemática, na verdade, era a taxa de câmbio. Porque se o câmbio está elevado, o nosso produto industrial não fica competitivo no mercado externo, porque ele fica caro. Então, o ideal seria desvalorizar o câmbio para que nós possamos exportar produto industrializado, ganhar dinheiro, aumentar o bolo econômico e depois dividir e reduzir as desigualdades sociais com o fruto do resultado econômico proveniente dessa industrialização. Para isso, nós teríamos que reduzir a taxa de câmbio. Só que o Brasil ele acaba sofrendo da doença holandesa, que países com uma grande quantidade de commodities se beneficiam de uma taxa de câmbio alta, porque eu vou vender commodities de uma forma mais cara e oferir mais lucro. Mas a partir do momento que eu mantenho uma taxa de câmbio alta para oferir mais lucro com a venda de commodities, eu prejudico a minha indústria interna, uma vez que ela não fica competitiva no cenário mundial. Então, isso não foi o que rolou, né? Nós não seguimos essa linha de raciocínio. A linha de raciocínio que foi seguida foi a do sociodesenvolvimentismo, que a ideia é o quê? Da mesma forma como o fim da escravidão teve como prelúdio, né, como início, o desejo de aumentar a base consumidora do mundo, porque quando se instituiu a industrialização da Europa, né, a reforma industrial, a revolução industrial, viu-se que iam conseguir produzir muito mais do que o mercado seria capaz de absorver. Então, a escravidão foi muito o fim da escravidão tem muita relação com a Revolução Industrial, pois os industriais queriam que a base consumidora aumentasse. E os escravizados não eram detentores de renda e, portanto, não poderiam consumir. Então, sobre essa mesma lógica, a população pobre, ela tem demanda. Ela tem demanda reprimida, né? Ela é muito elástica, ela tem uma renda da demanda muito elástica, né? Ela é muito sensível ao aumento de renda. Então, se eu aumento a renda da população pobre,
ela vai aumentar muito a sua demanda. A partir do momento que existe demanda, existe consumo. Se existe consumo, existe venda. Se existe venda, existe produção. Se existe produção, existe desenvolvimento industrial e assim sucessivamente. Essa era a ideia principal. Então, com o boom das commodities, principalmente motivado pelo alto consumo que a China começou a gerar no início dos anos 2000, o Brasil, que era um grande exportador de commodities, com a taxa de câmbio valorizada, começou a haver muito dinheiro entrando. Então, seguindo a segunda linha de raciocínio, ao invés de crescer o bolo para dividir o bolo para crescer. Então, existe uma distribuição de renda para a população mais pobre, com os auxílios, principalmente com o Bolsa Família, para que esta população que era pobre aumentasse a sua renda, consequentemente aumentasse a sua demanda e o consumo, com o objetivo de aumentar a industrialização do país. Só que não foi bem isso que aconteceu. Aumentamos a renda, aumentamos a demanda, aumentamos o consumo, mas as pessoas começaram a consumir produtos importados e não produtos do mercado interno. Porque se a taxa de câmbio está alta, por que eu vou comprar um produto interno de menor qualidade se eu posso comprar um produto externo de maior qualidade? Então o tiro saiu pela culatra, não funcionou como estava previsto. E aí geraram-se diversos problemas econômicos e a estrutura formada no mercado, na economia brasileira, é muito engessada devido aos modelos neoliberais que foram implementados, que é o tripé macroeconômico, né? Então, se eu tenho que manter uma taxa de juros flutuante, se eu tenho que ter austeridade fiscal, e se eu tenho que ter um mercado aberto, eu perco muitas formas de desenvolver a indústria brasileira. O Banco Central, basicamente, tem uma única ferramenta, né, que é a taxa de juros, para poder tentar controlar a inflação. Então, com uma tentativa muito incisiva de controle da inflação, a gente aumenta os juros. E aí, diversos problemas vêm acontecendo, e isso é matéria da aula de amanhã. Mas foi muito interessante entender o contexto, as ligações históricas e como isso se reflete na nossa economia atual. E a partir disso nós começamos a tentar pensar em estratégias para corrigir o problema do nosso modelo social, nosso modelo econômico, nosso modelo político, porque no fim está tudo ligado, né? Mesmo que nós pensemos em estruturas de resolução, todas essas estruturas de resolução vão ter que passar pelo legislativo, vão ter que ser aprovadas, e aí começa todo o trabalho dos burocratas, dos tecnoburocratas, para tentar criar uma estrutura seguindo os modelos das instituições atuais e tentando corrigir as distorções econômicas e as distorções sociais e as desigualdades sociais que a gente enfrenta atualmente na nossa amada nação.